Olá, pessoal, voltamos e agora sim nós vamos tratar da realização dos ativos, né, do falido, daquela massa falida objetiva que foi arrecadada pelo nosso administrador judicial. E a partir de onde? Na lei de falências, que nós vamos começar a estudar. A partir do artigo 139. A lei não fala, não menciona sobre a venda, né, do patrimônio do devedor. A venda, a lei estabelece um termo diferenciado, realização do ativo, né? E aí recordemos daquele princípio da maximização dos ativos, ou seja, de que aquela venda, né, será feita da melhor maneira possível, preservando ao máximo os valores reais, né, para que todos os credores possam receber os seus créditos da melhor maneira possível. Então, o artigo 139 da Lei de Falências, ele estabelece o seguinte: logo após a arrecadação dos bens, lembram o que eu acabei de falar para vocês na aula anterior? Com a juntada do respectivo auto de arrecadação, tá, pessoal? No processo de falência, será iniciada a realização do ativo. 140. A alienação dos bens será realizada de uma das seguintes formas, observada a seguinte ordem de preferência. O que esse artigo quer dizer? Esse artigo quer dizer que o administrador judicial ele deve se ater a esta ordem. Ele não pode passar para o inciso 3, para o inciso 2, sem observar, sem tentar realizar os ativos da forma como o inciso 1 estabelece. Então, qual que é a determinação do inciso 1? Quais são as possibilidades de realização, de venda, de alienação desses ativos? Estão especificados no artigo 140 da Lei de Falências, tá? E aí, gostaria de frisar e pontuar uma questão que eu entendo relevante, inclusive está no material de vocês, que eu já postei no SGA, no dia em que eu postei um material sobre restituição na falência, restituição dos bens na falência, no mesmo material, no mesmo resumo que eu fiz sobre restituição, ao final está tratando de realização do ativo do devedor, realização dos bens na falência. Então, observem isso naquele material que já está no SGA, em material didático. Aquele material consta tanto um resumo que eu fiz para vocês, que eu estou nomeando como resumo aula, tanto um resumo sobre restituição quanto sobre realização do ativo, que é a sequência para que haja em seguida o pagamento dos credores, que será tema da nossa próxima aula. Então, a realização dos ativos, ela consiste basicamente na venda da massa, né, objetiva, da massa falida objetiva, daqueles bens que foram arrecadados. Tem um artigo um inciso que eu achei muito interessante, no artigo 140, voltando à dúvida da Ana Flávia, no artigo 140 da Lei de Falência, o parágrafo 2º estabelece o seguinte: a realização do ativo terá início independentemente da formação do quadro geral de credores. Então, novamente, Ana Flávia, novamente, prezados alunos, há necessidade de formação do quadro geral de credores para que haja realização de ativos? A necessidade não. Há necessidade, muitas vezes, de uma venda precoce, de uma venda antecipada, de uma venda rápida, em razão da deteriorização de determinados bens. Então, o administrador, ele tem que zelar pelo patrimônio que foi arrecadado. E ele tem que ver o que é melhor para a massa falida. Ele tem que ver o que é melhor para aquele processo. Então, nesse sentido, volto a frisar, a obrigatoriedade de vender antes de constituir um quadro? Não. Mas
Pode acontecer? Sim. Então, não é uma obrigação, é uma possibilidade, tá? O que a lei estabelece é que, visando maximizar e visando preservar aquele patrimônio no sentido de que vai vender da melhor maneira possível, a venda independe da formação do quadro. Após a realização dos ativos, o quadro geral de credores pode ser formado. E daqui a pouco, na próxima aula, nós voltamos nele para que nós possamos entender quem receberá primeiro, aquela classificação que eu comecei a fazer para vocês, e preferi chegar neste ponto aqui para que nós demos continuidade e entendamos que, decretada a falência, nomeado administrador, arrecadados os bens, realizados os ativos, os credores serão pagos. Então, vamos lá então para o artigo 140, voltando a ele. Existe um rol, então, como eu disse, preferencial de como se dará essa venda, de como se dará o procedimento de venda dos bens, né? Então, o legislador estabeleceu um rol de preferência, né? Em razão daquele princípio que norteia o direito falimentar, daquele princípio que norteia a teoria da empresa, que é o princípio da preservação da empresa. Vocês recordam, tenho certeza que vocês lembram desse princípio, nós falamos muito nele em sala. Então, esse princípio, ele norteia todo o direito falimentar. Qual é? Vamos preservar a empresa na medida do possível. Sendo possível, o inciso 1 do artigo 140, ele estabelece que essa empresa deve ser vendida com todos os seus estabelecimentos em bloco. Então, muitas vezes o empresário ou sociedade empresária, ele possui diversos estabelecimentos comerciais espalhados, inclusive, pelo país, por cidades, estados diferentes. A preferência do legislador aliene a alguém que tem interesse em continuar com a empresa, em continuar com a atividade. Sendo possível que seja feito dessa forma, é então a primeira maneira a primeira tentativa do administrador será então essa venda através do trespasse, que é uma forma de alienação então do estabelecimento visando a manutenção da atividade, visando a manutenção daquela atividade econômica, né? Sempre que possível, obviamente. O inciso 2 do artigo 140 estabelece que a alienação da empresa com a venda de suas filiais ou unidades produtivas isoladamente, não havendo a possibilidade, então, de vender todos os estabelecimentos em bloco, haverá venda de forma isolada de alguns estabelecimentos, filiais ou unidades produtivas separadamente, né? O inciso 3, a alienação em bloco dos bens que integram cada um dos estabelecimentos. Então não é possível vender o estabelecimento junto com todos os bens que integram maquinário, equipamentos, móveis, utensílios, equipamentos eletrônicos. Vamos então formar blocos separados, né, dentro dos estabelecimentos e vender. Vamos separar todo o maquinário, vendamos. Vamos separar todos os eletrônicos, vendamos. Não sendo possível a alienação dos bens individualmente considerados. Então, vende o estabelecimento para um, vende maquinário para outro, vende, enfim, a frota para outro. Mas é interessante nós pensarmos no trabalho do administrador, novamente. É muito mais fácil para ele e talvez terá um valor muito mais interessante para a massa falida caso o administrador consiga vender todo o patrimônio, todo o estabelecimento em bloco, do que ir vendendo de maneira isolada ou subdividida aquele patrimônio, né? Desvaloriza.
e dá muito mais trabalho para o administrador judicial. Então, essas modalidades, né, que nós estamos vendo são aquelas preferenciais que o legislador estabeleceu e que o legislador entende que permitirá a continuidade daquela empresa. Tem um ponto que eu acho que é muito relevante quanto a essa questão, é o artigo 141 dessa lei. Na alienação conjunta ou separada de ativos, inclusive da empresa e de suas filiais, promovidas sob qualquer das modalidades de que trata esse artigo, o objeto, inciso 2, da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor. Isso é muito interessante, pessoal. Isso desonera, isso desobriga e permite que realmente alguém que tem interesse em dar continuidade à atividade, essa pessoa não trará para si todos os ônus decorrentes de uma empresa, né, que não estava funcionando, de uma empresa que tendia a falir no sentido de desaparecer. E aí, o inciso 2 continua. Inclusive, todas as obrigações de natureza tributária, as derivadas da legislação do trabalho e as decorrentes de acidentes de trabalho. O arrematante, ele não recebe essas dívidas. Por quê? Porque ele recebendo a empresa e tendo interesse em dar continuidade àquela empresa, àquela atividade, ele poderá gerar empregos, gerar tributos, arrecadação, ele poderá aumentar a circulação de riquezas no mercado, produzir bens e serviços. Então, isso é muito interessante e isso é de extrema relevância para a sociedade. Olhando do lado capitalista, pensando no trabalhador, né, no empregado, que muitas vezes não vai conseguir receber todos aqueles valores que eles de fato tinham direito, existe um problema embutido aí. Mas eu acho que é positiva a determinação no sentido de que aquele que tem interesse em arrematar a empresa, arrematar a atividade, juntamente com todos os estabelecimentos, ele não vai receber para si também todos aqueles encargos, todas aquelas dívidas, e ele vai poder dar continuidade àquela atividade. Então, como eu havia falado, nós iríamos iniciar a falar da realização dos ativos. São esses os pontos que no momento são mais relevantes. Nas próximas aulas a gente dá continuidade a esse conteúdo para que a gente possa prosseguir e encerrar o nosso processo alimentar. Tá bom, pessoal? Até mais. Tchau, tchau.